Depois do triste evento da invasão do Irã em Israel no final de semana, vimos a cotação do Bitcoin desabar. Chegou a cair drasticamente. Vamos entender por quê. Será mesmo que continua uma oportunidade e podemos ver o Bitcoin no tal 100 mil dólares, como ficou amplamente falado há tempos? Pois bem, é isso que eu quero explicar nesse vídeo. Vamos lembrar que num cenário de guerra, num cenário de crise econômica de proporções mundiais, é natural que as moedas de cada um dos países se desvalorizem frente ao dólar. O dólar continua sendo uma moeda ainda vista como segurança. Na minha opinião, ainda vai durar um bom tempo para isso. Lembremos que grande parte das reservas dos bancos centrais dos principais países ainda está em dólar. Para ter uma contextualização, as reservas internacionais brasileiras, por volta de 370 bilhões de dólares, estão 80% em dólar, em moeda americana. E assim de outros países, da zona do euro, da Austrália e tantos outros países. Depois você tem uma parte em ouro, você tem uma parte em euro, uma parte em libra esterlina, uma parte em yuan, outra parte em ien, mas são percentuais pequenos e grande parte ainda está em dólar. Claro, já há movimentos para diversificação, mas mais de 80% dos pagamentos feitos internacionalmente são liquidados em dólar. E claro, há uma cultura, há uma tranquilidade maior em reter dólares, em comprar dólares no momento de evento extremo, no momento de crise ou no momento de guerra. Não apenas o dólar, mas também o ouro. Vamos lembrar que um dinheiro, o real, peso mexicano, peso colombiano, o euro, o que quer que seja, são dívidas do Estado. O governo detém uma dívida com os donos desse dinheiro. Quando você deposita, por exemplo, um dinheiro em conta corrente, você tem ali um ativo que é seu. E você tem uma contraparte que tem um passivo. Seja o banco ou o governo, ele tem aquele passivo, um dinheiro. Como o governo ele é o único que pode imprimir esse dinheiro através do Banco Central, é natural que ele tenha ali uma dívida com o detentor daquele montante depositado à vista, depósito a prazo, não importa. Ou seja, as moedas fiat, o dinheiro corrente, como nós conhecemos, ele é um passivo do Estado. Em cenários de guerra e cenário de crise, eles tendem a se desvalorizar frente a outra moeda, frente a outros ativos. Portanto, o real tende a se desvalorizar frente ao dólar. O peso mexicano tende a se desvalorizar frente ao dólar em um momento desse de guerra ou de maior receio no mundo. É claro que eu sou amplamente defensor de moedas como o Bitcoin. Como economista liberal libertário, eu apoio qualquer moeda em que tanto um comprador como um vendedor queira liquidar um contrato naquela moeda ou naquele tipo de produto ou serviço que eles tenham entrado em comum acordo entre os dois. Portanto, o Bitcoin, por ser uma moeda que não é emitida por um banco central, isso me anima e muito. Temos aí uma clara, por definição, moeda deflacionária. Como através dos halvings, como vai acontecer nos próximos dias, você tem uma diminuição da oferta de bitcoins, ela tende essa oferta chegar a zero. Portanto, terá ali uma moeda que ela é escassa, diferente das moedas fiat, em que o Banco Central pode imprimir quanto quiser e, portanto, ela é, por natureza, uma moeda deflacionária. Quanto mais moeda em circulação, menor o valor dela, portanto, o preço dos produtos ou serviços em comparação, em relação, preços relativos ao valor da moeda, eles sobem. E isso é justamente a inflação. Mas vamos então voltar aqui no Bitcoin. Por que é que o preço do Bitcoin desaba num cenário de guerra ou eventual guerra que acaba escalando como essa? Para entendermos isso, eu quero fazer comparativos tanto com o dólar como com o ouro. Qualquer ativo a gente tem que olhar sob o ponto de vista da oferta e da demanda. Como falamos, o Bitcoin ele tem uma oferta que ela tende a zero. Portanto, ele é um ativo escasso, diferente de qualquer outra moeda que os bancos centrais, de maneira populista, vão lá, imprimem mais dinheiro e isso acaba trazendo consequências no médio e no longo prazo, como a gente explica em quase todos os outros vídeos aqui. Porém, temos que olhar também sob o ponto de vista da demanda. Aqueles que demandam dólar, ouro, Bitcoin, ações, há dois tipos basicamente de compradores, de demandantes. Aqueles especulativos, que olham pelos movimentos de curtíssimo prazo e querem tirar o lucro nesses pequenos movimentos de curto prazo, e há aqueles investidores, aqueles demandantes fundamentalistas, que analisam uma empresa, uma commodity, uma ação, o que quer que seja,
e percebem ou acreditam que o valor dela está defasado frente ao que ela pode gerar no futuro e, portanto, faz sentido comprar um ativo que eles consideram barato a algo que vai se valorizar ou tende a se valorizar no médio ou no longo prazo. É claro que em movimentos bruscos de curto prazo, os investidores especulativos, que normalmente operam alavancado, vendem num primeiro sinal de que o ativo pode cair. E esses ativos tendem a passar de mão dos especuladores para os investidores de longo prazo, os investidores fundamentalistas, que estão pouco preocupados com os movimentos de curtíssimo prazo, mas sim mais preocupados com receber dividendos e reinvestir esses dividendos naquela ação, por exemplo, ou até mesmo pensar simplesmente na valorização dela ao longo do tempo. Dito isso, é importante agora nós entendermos o que faz o ouro subir, e aí sim a gente vai chegar no Bitcoin, uma vez que já há uma linha de pensamento falando que o Bitcoin ele pode ser o ouro digital daqui a algum tempo. Ou seja, o ouro que historicamente temos como garantia ou tranquilidade que o Bitcoin pode ser, sim, essa moeda considerada o ouro digital lá na frente, tá? Pois bem, ao analisarmos os movimentos históricos do ouro, a gente vê que em cenários de juros em queda, juros reais mais baixos, o ouro, a cotação do ouro tende a se valorizar. Por quê? Basicamente, imaginemos o cenário atual, que as taxas de juros estão mais altas nos Estados Unidos. Você pode comprar título público americano, emprestar ao governo americano e ter uma rentabilidade, digamos, de 5% ao ano em dólar, comprando títulos públicos americanos com vencimento de 2 anos. Claro que hoje há uma clara preocupação com a dívida dos Estados Unidos, que já ultrapassou 34 trilhões de dólares, mais de 130% do PIB, e que eles estão financiando os gastos governamentais com novas dívidas, emitindo títulos e principalmente de curto prazo, os chamados títulos T-Notes, ou seja, os títulos com vencimento até 2 anos, porque os investidores começam a ficar um tanto quanto ressabiados ou preocupados com essa dívida que já se diz impagável e eles precisam financiar as dívidas que vencem com as dívidas de curto prazo, ou seja, os investidores demandam títulos com vencimento mais curto com receio do que vem adiante. E mais, o governo americano está financiando não apenas as dívidas que vencem, mas também os seus gastos correntes que não param de crescer. É claro que isso gera uma dificuldade deles levarem a inflação para os 2%, que é a meta deles, e, consequentemente, dificulta que eles consigam baixar a taxa de juros. Estamos vivendo justamente isso. Eles sobem a taxa de juros, puxam o freio na política monetária com juros altos, mas eles aceleram no fiscal. E é como se fosse um carro com o freio de mão puxado e acelerando. Só que a dívida continua crescendo. Feito esse parênteses, a taxa de juros nos Estados Unidos está mais alta. Historicamente, taxas de juros mais altas não favorece a cotação do ouro. Por quê? Porque investidores demandam dólar para comprar títulos públicos americanos considerados de risco zero para conseguir 4, 5, 6% de juros. Se você for para crédito privado nos Estados Unidos, você consegue inclusive 7 ou 8% com risco relativamente baixo. Portanto, o custo de oportunidade em manter o ouro acaba sendo maior em cenário de juros altos. Você pode, a um risco praticamente zero, financiar o governo americano a curto prazo e ganhar, digamos, 5% ao ano em dólar. É por isso que, historicamente, a cotação do ouro cai quando as taxas de juros reais nos Estados Unidos sobem. E quando as taxas de juros reais nos Estados Unidos caem, a cotação do ouro tende a subir. Quando as taxas de juros lá estão baixas, você vê uma diversificação de investimentos por N alocações, como, por exemplo, ações, outras commodities, moedas, porque os títulos públicos americanos basicamente não pagariam juros em cenário de juros baixos, como foi na década passada, e você precisa alocar, diversificar a tua carteira buscando rentabilidade, tá? E, portanto, a gente vê essa relação inversa. Só que hoje o que nós estamos vendo é um cenário de juros altos e com o ouro batendo recorde atrás de recorde. Vamos olhar aqui, portanto, a cotação do ouro, como a gente vê nesse gráfico a seguir. Vemos que aqui, no gráfico de um ano, a cotação que lá em outubro estava $1.800 por onça Troy, está agora quase $2.370. Uma alta expressiva. E hoje que eu estou gravando, dia 15 de abril, segunda-feira, às 3h30 da tarde, a gente vê que o ouro está subindo mais
1,4%. Ou seja, os juros nos Estados Unidos estão altos, mas a cotação do ouro continua batendo recordes atrás de recordes. Em paralelo, o que a gente vê é que a cotação do Bitcoin, depois de passar por uma alta bastante expressiva ao longo desses últimos meses, a gente vê agora que ela teve uma correção, principalmente depois do sábado, quando o Irã estava invadindo ou atacando, melhor dizendo, Israel. Ele chegou a cair até 10%, tendo agora uma recuperação, mas nesse exato momento ele está caindo mais 3%. Ou seja, temos aqui um ativo extremamente volátil e que historicamente, apesar do histórico do Bitcoin ser curto, ele também tem esse conceito que tende a se valorizar quando a taxa de juros está mais baixa. Taxa de juros mais baixa, você vê uma diversificação maior e, portanto, a cotação tende a subir. Portanto, como isso se relaciona com essa queda do Bitcoin? O que aconteceria com o ouro em um cenário de guerra ou de crise extrema? Mesmo que a taxa de juros real, como é agora, está mais alta, a gente está vendo que os investidores, por receio, por medo de uma geopolítica ou de uma crise com esses estados extremamente endividados, inclusive Estados Unidos, Europa, com uma crise que pode sim estar se aproximando, vemos cada vez mais investidores comprando ouro, mesmo com a taxa de juros real mais alta. Ou seja, a gente vê aqui que num cenário de medo, num cenário de conflito, num cenário de aversão ao risco, principalmente num evento extremo como esse, o que nós vemos é que o ouro passa a ter uma demanda maior, portanto, a utilidade do ouro é maior do que o seu custo de oportunidade. Lembra que dissemos que em cenário de juros real alto nos Estados Unidos a cotação do ouro cai? Nesse momento temos juros mais altos nos Estados Unidos, sem perspectiva de uma queda brutal dos juros americanos, mas o ouro não para de bater recordes, atraindo mais demanda, atraindo mais investidores, encarteirando com o receio de que algo está por vir. No jargão técnico do mercado financeiro, falamos que se o juros está subindo, como agora, a bolsa está subindo, como agora nos Estados Unidos, puxada principalmente pelas 7 empresas de tecnologia. O dólar também está subindo, alguém está mentindo. E isso não é um privilégio desse momento atual. Ao analisarmos o histórico de crises passadas, vemos movimentos parecidos antes de uma correção importante da Bolsa de Valores. Portanto, o Bitcoin e o ouro, ambos têm por definição que tendem a se valorizar quando a taxa de juros real nos Estados Unidos é menor. Nesse momento, nós vemos taxa de juros real mais alta, mas o ouro batendo recorde atrás de recorde de alta e o Bitcoin passou por uma correção importante assim que foi anunciado os ataques do Irã a Israel e que isso poderia escalar para uma eventual terceira guerra mundial ou que não seja uma terceira guerra mundial, mas para um evento que envolvesse outros países. Então, como isso explica? Qual conceito prevalecerá se os dois ativos tendem a subir quando a taxa de juros real é mais baixa e nesse momento a gente vê o ouro subindo e o Bitcoin corrigindo? Qual racional prevalecerá nesse momento? Claro que eu estou sendo pouco detalhista aqui, quando eu já fiz outros vídeos explicando sobre o halving, que vai acontecer daqui a pouco, nos próximos dias, e isso representa uma diminuição na oferta de Bitcoin, que daqui a alguns anos essa oferta chega a zero. Portanto, o Bitcoin ele é uma moeda deflacionária. Você não pode imprimir mais do que aquela quantidade, criar mais, minerar mais do que aquela quantidade pré-estabelecida. Ou seja, ela é uma moeda que, por sua escassez, ela tende a não perder valor. Portanto, uma moeda deflacionária. Diferente das moedas fiat comumente aceitas e correntes, de uso corrente obrigatório por parte dos governos, que elas são umas moedas inflacionárias. O governo tende a imprimir para financiar os seus gastos que não param de crescer. Mas voltando aqui nesse conceito, então, o que explicaria em que em momentos como esse, o Bitcoin, mesmo depois dessa alta que vimos nos últimos meses, corrigiu naquele momento que gerou o medo, o pânico no mundo como um todo? E aqui a gente entra num conceito extremamente importante, que é a parte comportamental. E eu vivo falando isso para os meus clientes e nos meus vídeos aqui. Separe o emocional do racional. Temos que olhar preço, temos que olhar fundamentos, na minha opinião, de médio e de longo prazo. Repito, claro que como economista liberal libertário, eu sou totalmente adepto, tenho investido em Bitcoin, moeda que não tem interferência do Banco Central e, portanto, é uma moeda privada. Ou seja, o fundamento filosófico é tudo
que eu desenho e tudo que eu desejo para uma economia e para um estilo de vida. Mas temos que separar o emocional do racional e entendermos como a grande massa dos investidores se comportam para que nós não tenhamos prejuízo em nossa carteira ou que possamos comprar mais desses ativos naquele momento mais pertinente, comprando a um preço mais baixo para carregar por um longo prazo e conseguir, obviamente, tirar mais proveito, tirando um lucro maior desse tipo de operação. Pois bem, o cenário que nós vivemos de uma eventual guerra, de uma eventual crise, que já vem apresentando sinais em vários países, e taxas de juros mais altas, ela tende a ser baixista para o Bitcoin. Ou seja, tende a cotação a cair por conta desse medo, por conta desse pânico e por juros mais altos. Vamos lembrar que em cenários de guerra sempre há inflação. E quando tem inflação, os bancos centrais precisam subir as taxas de juros. Taxas de juros mais altas, digamos, iria contra o ouro e contra o Bitcoin. Mas o ouro já se mostrou mais resiliente do que isso. Quando o medo bate, a utilidade do ouro, a demanda por parte dos investidores se mostra maior do que o seu custo de oportunidade. Eu prefiro comprar ouro, eu prefiro manter na minha reserva de caixa ouro que eu sei que é aceito num cenário caótico de guerra, num cenário onde os meios de pagamentos estariam extremamente complicados ou congelados numa eventual guerra, numa eventual crise estratosférica. Eu prefiro manter isso do que alocar o meu investimento em título público americano e ganhar 5% ao ouro. É isso que eu quero dizer, que a utilidade se prova maior do que o custo de oportunidade. Mas o Bitcoin, não. Portanto, a gente tem que entender que ainda o Bitcoin não tem uma compreensão geral por grande parte dos investidores. É claro que já tem gente guardando o Bitcoin como reserva de valor. Eu, por exemplo, guardo uma parte como reserva de valor, mas eu entendo essa volatilidade e sei que ela pode voltar para os 15 mil dólares. Assim como ela pode subir para 100, 200, 300 mil dólares. Eu estou preparado para esse tipo de movimento. Porém, a grande massa crítica, a grande massa dos investidores num conjunto de sociedades ainda não está preparado, ainda não compreendeu ou não se sente tranquilo com esses movimentos bruscos. Ainda num cenário, digamos, de evento de cauda, de crise extrema, as pessoas se sentem mais tranquilas comprando dólar e comprando ouro. E veja, eu não estou falando que eu também tenho ouro na minha carteira, eu também tenho dólar na minha carteira investido lá fora com título público americano e com ETFs lá fora, mas também tem a parte do Bitcoin. E eu repito, mesmo eu entendendo e sendo filosoficamente adepto de toda a tese do Bitcoin, eu ainda tenho um percentual maior em dólar e em título público americano do que em Bitcoin, por conta de coisas pessoais, momento de vida, família envolvida, não importa. E claro, eu preciso entender e compreender esses movimentos para que eu possa ter uma real adaptação da minha carteira ao meu perfil e ao meu momento de vida, que envolve, obviamente, toda a família. Ou seja, o que eu quero dizer é que os investidores, no geral, a grande massa crítica, ainda não viu o Bitcoin como algo culturalmente aceito para ser uma reserva de valor. Repito, já sim tem investidores fazendo isso, eu faço como uma parte, mas a grande massa ainda não vê o Bitcoin dessa forma. Ainda em momentos de pânico, acaba vendendo o ativo e, obviamente, uma oferta maior do que a demanda, os preços simplesmente caem. Concordo que isso é algo totalmente cultural e algo que envolve o comportamento do ser humano, economia comportamental, uma área e uma matéria que eu realmente adoro, porque na minha cabeça, sempre os demandantes e os ofertantes somos seres humanos que estamos sim sujeitos às nossas emoções e, portanto, isso faz preço nos mercados, basicamente por levar uma demanda maior ou uma oferta maior, mexendo, obviamente, nos preços. Portanto, não é que ninguém faça essa reserva de valor em Bitcoin, mas ainda no momento de pânico, há um número maior de pessoas que resolvem vender, ou seja, traduzindo uma oferta maior do que a demanda e os preços caem. Temos que entender que, culturalmente, o ouro ainda traz uma segurança maior. Não significa que isso será eterno. O ouro pode sim ser substituído pelo Bitcoin, ou seja, o Bitcoin passar a ser o ouro digital. Mas hoje, dia 15 de abril de 2024, ainda vemos, no momento do pânico, um movimento que leva o Bitcoin para baixo. A ideia aqui não é se desfazer, muito pelo contrário. Se você acredita na tese, aproveitar esses movimentos baixistas para ver se faz sentido dentro do teu perfil, acoplar dentro da sua carteira. No descritivo do vídeo aqui está o e-mail da Bianca,
que trabalha diretamente comigo, que me ajuda com todas as análises das carteiras dos clientes. Fiquem à vontade, me coloco à inteira disposição e o link das camisetas também estão no descritivo do vídeo. Se puder, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, ative o sininho, que isso me ajuda nesse trabalho diário. Seguimos na luta pela educação.